Bora lá, gente, então. Seguindo. Na aula passada, inclusive as gravações de vocês eu coloquei tudo lá, tá tudo programado lá, tá? Os que estavam pendentes ali. Uma hora aparece aí lá no YouTube. Inclusive essa daqui. Então bora lá. Na aula passada a gente começou a falar de vantagens de usar sistemas diferenciais para processar sinais, tá? Em particular, o que eu defini lá como um sinal diferencial? O sinal diferencial para mim vai ser alguma coisa que... né? Vai ser um sinal que, ao invés de eu fazer uma medição, medir alguma coisa em relação a um ponto fixo no circuito, tá? Que é o que a gente está acostumado a fazer, medir uma tensão nodal. Quando eu estou fazendo isso, eu estou medindo uma tensão aquela tensão nodal em relação a uma tensão de referência, que a gente chama de ground, 0 volts, terra, o nome que você quiser dar para isso aí. Tudo bem? Sempre a gente está fazendo uma medida em relação medindo uma tensão em relação a alguma outra. Tá? Quando essa tensão de referência aqui é uma tensão fixa, não necessariamente no zero, mas é uma tensão fixa, é estática, tá? A gente vai chamar o sinal que eu estou medindo aqui de single-ended. Eu nunca achei uma boa tradução para isso, para esse termo. Tá? Então, simplesmente continuo chamando assim, single-ended. Tudo bem? É medir uma tensão nodal. Tá? Ao passo que, num sinal diferencial, eu vou eliminar essa restrição de um dos lados estar preso numa referência do circuito. Tá? Então, meu sistema ele começa a ter uma cara, alguma coisa assim. E aí, o que eu vou chamar de, por exemplo, de tensão de entrada, tá? Em vez de ser essa tensão daqui para cá, passa a ser a diferença de potencial que tem daqui para cá, por exemplo. Tudo bem? Se eu chamar essa tensão aqui de V em 1 ou de V em P, vou chamar de V em 1 porque eu acho que é assim que está nas minhas notas. V em 2, tá? O que eu posso definir uma terceira tensão, que eu vou chamar de Vin, de fato, tá? E eu posso definir ela como sendo V em 1 menos V em 2. E aí repare que eu estou fazendo a medição entre dois pontos também, tá? Só que nenhum dos dois pontos está fixo numa referência do circuito. Os dois pontos vão estar, a gente chama de flutuando. Tá? Os dois estão lá livres para se movimentar. Mesma coisa, eventualmente, aqui numa tensão de saída. Eu posso definir uma tensão de saída sendo a diferença de dois terminais. Esses dois terminais aí, eles também estão, as duas tensões nodais estão livres para flutuar. Beleza? Então esse é o primeiro requisito para a gente chamar de diferencial. Tá? Eu vou medir, não vou fazer uma medição em relação a um sinal, a uma referência do circuito. Mas tem mais. E aí, tipo, isso vai ficar um pouco mais claro ao longo do tempo aqui, porque a gente vai analisar desvios desse comportamento que eu vou chamar de ideal. Né? É o seguinte, o que a gente espera desses sinais aí, tá, é que eles se comportem de uma determinada maneira razoavelmente específica, que é, independente do que se for entrada, saída, tanto faz. Tá? Eu gostaria que exista um determinado nível em torno do qual meus sinais vão excursionar, tá? E eu gostaria que esse nível fosse o mesmo nível nos dois lados do circuito. Então, se eu estou, por exemplo, aqui fazendo o Vout 1 e Vout 2 para definir uma tensão de saída diferencial com uma diferença desses dois aqui, eu gostaria que no Vout 1 tivesse esse nível DC e no Vout 2 tivesse esse mesmo nível DC. Tá? E a gente vai chamar isso aqui de tensão de modo comum, ou sinal de modo comum, tá? Alguma coisa assim. Porque pode variar essa tensão aí, ela pode se mexer também, ela não precisa estar estática. Tá? Eu estou exigindo que tenha a mesma coisa dos dois lados, percebam, mas eu não estou exigindo que ela fique parada. Tá? Ela pode flutuar, inclusive. E eu gostaria que de um lado e do outro, os sinais fossem, entre aspas, iguais com a fase trocada. Tá? Mesma amplitude, mesma forma de onda, mas com uma inversão de fase entre eles. Tá? Então, se de um lado lá tem isso aqui, eu gostaria que do outro lado tivesse alguma coisa assim, com essa cara geral aqui, a despeito da minha incapacidade de fazer dois sinais certinhos. Tudo bem? Mas o professor sempre tem licença poética no desenho, né?
Tem uns caras que são meio geniais assim na hora de desenhar, eu não sou um deles. Tá? Mas é isso que a gente está chamando de sinal diferencial. E aí reparem, tá? Esses caras vermelhinho e amarelinho aqui, tá? A diferença deles, um menos o outro, é o que eu vou chamar de modo diferencial. Repare que eu posso colocar, meio que como eu tenho como se fossem dois canais de informação, duas componentes no meu sinal, tá? Eu posso querer codificar coisas em dois canais. Só que a gente vai ver que esse sinal, esse cara de modo comum aqui, a gente vai projetar ele agora hoje de tal forma que variações aqui no modo comum não influenciam a minha saída. A gente gostaria de... Por quê? Tá? Aí foi a discussão da aula passada. Porque a gente consegue usar essa história aqui do modo comum para enfiar todas as interferências, ruídos, para dentro desse modo comum aí, tá? Ou boa parte deles. E aí a gente eliminar a influência de interferências e ruídos no sistema na hora que a gente considera o sinal diferencial. Esse é o lance da coisa aqui. Tudo bem? Essa é chama assim a ideia básica. Beleza? Dito isso, então vamos lá, que basicamente a gente quer fazer um amplificador que sabe amplificar esse tipo de sinal. Tá? E aí vamos lá. Se agora eu tenho sinal de... Eu vou começar fazendo um amplificador que eu vou chamar de totalmente diferencial, né? Fully differential. Tá? E aí a gente vai evoluindo para ter depois um amplificador que tem a saída single-ended, que vai ser desejável para a gente. Mas vamos começar pelo simples e vamos aumentando a complexidade, porque transformar alguma coisa em diferencial para single-ended envolve algum tipo de processamento lá dentro do circuito. Tá? Algum tipo de que não é muito complicado, tá? Tipo assim, se eu tenho duas coisas, como é que eu junto tudo numa coisa só, né? Fazer um sinal menos o outro é uma soma. Tá? É uma soma, e alguma coisa lá tem uma inversão de fase lá no meio do caminho, mas é uma soma, é somar duas coisas. E somar duas coisas é fácil se eu tentar somar duas correntes. Tá? É só pegar uma corrente, pegar outra e botar no mesmo nó. Aí Leite que estuda as correntes vai falar, você está somando aí a corrente. Tudo bem? Vai ser mais ou menos por esse caminho aí que a gente vai andar para fazer isso, transformar uma coisa diferencial em single-ended de volta. Tudo bem? Transformar uma coisa single-ended em diferencial é um pouquinho mais complicado. Tá? Porque basicamente o que eu preciso fazer, né? Pegar um sinal aqui e amplificar ele, pegar a mesma coisa e mudar a fase dele. E amplificar e mudar a fase dele. Tudo bem? O problema de fazer isso aqui, tá? A gente tem uma certa dificuldade de fazer, não é que é impossível, mas tem uma certa dificuldade de fazer, porque o atraso que demora daqui para cá é normalmente diferente do que demora daqui para cá. Os circuitos têm que ser diferentes. Eles fazem funções diferentes, então eles são diferentes. Se eles são diferentes, um vai demorar um tanto para fazer, o outro vai demorar outro. Tudo bem? Às vezes a gente consegue fazer isso bem calibradinho, mas tem uma certa complexidade em fazer isso. Tudo bem? Enfim. Indo para frente aqui. Então vamos lá. O que eu quero? Um amplificador que tem um par de entradas aqui, e essa diferença eu vou chamar de Vin, essa diferença eu vou chamar de Vout. Se eu tenho dois sinais de entrada, e eu quero fazer um ganho, a gente já sabe fazer um ganho para o sinal single-ended, tá? Basicamente vamos fazer o que? Um fonte comum, pega um sinal de entrada desses aí, dá um ganho nele. Então bota alguma coisa aqui para fazer uma conversão corrente para tensão, e aí eu vou ver aqui uma tensão de saída, que eu vou chamar aqui de Vout 1. Tudo bem? Seria, por exemplo, V1 do lado de cá, o Vout 1, o terminal ali de cima. Tudo bem? Ora, mas eu preciso fazer meio que a mesma coisa no outro lado. Faz outro circuito desse, né? Tipo, a ideia básica é essa. Pega o outro terminal lá de entrada, produz uma outra saída aqui, Vout 2. Se esses R's aí eles forem iguais e esses dois transistores forem iguais, eles estão fazendo essencialmente a mesma função. Tá? O Vin1, Vin2, ele já vem com a inversão de fase do lado de fora, não preciso fazer nada do lado de cá. Tá? Tipo assim, enquanto esse aqui está subindo, esse aqui já está invertido aqui. E aí no Vout 1, né? Essa topologia aqui é inversora, então ela faz isso aqui, aumenta o tamanho, mas inverte a fase. E do lado de lá, ela faz a mesma coisa, mas ela faz isso.
E aí, na hora que eu fizer um menos o outro, eu vou ver um sinal grandão. Diga. Mas aí tem problema de impedância de entrada, um tem alta impedância, o outro tem baixa impedância, e, enfim, aí começa a ser um problema. Eventualmente começa a ser tem umas dificuldades aí associadas. Tá? Normalmente quando a gente quer fazer aquela coisa lá, tipo assim, um buffer, né? Com ganho, a gente faz tipo, meio que 2 estágios. Mas aí você pode imaginar que o outro vai ser só um estágio, e aí tem que ter um certo cuidado aí, às vezes botar uns capacitores, uns negocinhos para ir ajustando a fase e tal. Tem uma certa complicação que eu não vou entrar em detalhe aqui. Tudo bem? Mas a ideia básica é essa daqui. Tudo bem? A ideia básica é fazer isso daqui. Tudo bem? Opa. Cadê aqui o negócio? Tudo bem? Qual que é o problema que acontece aqui? Tá? Qual que é o problema que tem aqui? Tudo bem? O problema que tem aqui é o seguinte, ó. Em cada um dos lados desse circuito aqui, o ganho vai ser menos GM vezes RD, que a gente já calculou isso. Quanto que é o GM? Vai ser menos μn Cox W1 sobre L1. Tô fazendo do lado esquerdo, mas do lado direito estou supondo que é tudo igual. Tá? Inclusive o mesmo W sobre L, mesmo tudo. Tá? W sobre L. VGS do 1 menos VTH vezes o RD. E aí entra um detalhe, porque esse VGS que está marcado aqui é a tensão DC que está entrando aqui. Está entrando do lado de cá. E aí, qual que é a questão? Se eu mudar esse nível DC aqui, mesmo que eu mude dos dois lados igual, naquela ideia de modo comum, o que acontecer de um lado tem que acontecer do outro, tá? Eu estou mudando esse VGS, eu estou mudando o GM, eu estou mudando o ganho. Tudo bem? Estou mudando o ganho. Tranquilo? E aí, eu continuo aplicando o mesmo ganho de um lado e do outro circuito. Mas o ganho que eu estou aplicando está mudando. Em resposta à escolha ao que está acontecendo no modo comum. Tá? Fica bem nítido isso aqui. Por exemplo, nesse circuito. O que eu estou fazendo aqui? Tá? Pra vocês entenderem bem. Exatamente o circuito que estava desenhado lá. Ó. Tem um amplificador fonte comum do lado esquerdo, tem um amplificador fonte comum do lado direito, igualzinho a gente já viu antes. Só fiz um e fiz o outro. Tá? Aí eu vou botar um seno na entrada de um, vou botar um seno com a fase invertida na entrada do outro. E eu vou botar uma tensão DC para ir subindo esse seno, os dois lados iguais. Tudo bem? Então, do lado de cá, ó, nessas duas fontes aqui, eu estou botando o seno sem nenhum DC, e aí eu estou subindo o nível DC dos dois igual, junto, tá? Controlando essa terceira aqui, essa de baixo. Tudo bem? Eu vou mostrar os dois sinais aqui antes de mostrar para vocês o que acontece. Só que olha só, isso aqui vai me dar uma indicação que eu devo observar uma coisa que é o seguinte. Eu devo mexer nessa tensão aí, V32, e eu devo ver o ganho total mudando. Tudo bem? Eu devo ver o sinal ou ficando maior ou ficando menor em resposta à mudança aí no modo comum, que é nessa tensão de baixo. Beleza? Então repara aqui uma coisa, vamos ver aqui, ó. Para ficar bem claro exatamente o que está entrando em cada lado, tá? Então, em cada lado está entrando alguma coisa assim, ó. O seno de um lado, o seno do outro com a fase invertida. E aí repare que o nível está subindo, tá? Começa aqui no 0, e eu estou indo até 1 volt aqui, estou indo bastante. Tudo bem? E aí reparem, o que está subindo igual nos dois sinais. Então estou mexendo no que eu chamei de modo comum. E o que eu chamei de modo diferencial, que é a diferença de um para o outro, um seno para o outro, está igual ainda, está constante. Então, do ponto de vista do que está acontecendo aqui, se o meu sinal de entrada é a diferença de um para o outro, está constante. Só que tem esse modo comum aí, entrando, subindo. Tá? Inclusive, se eu medir aqui, ó, nossa, é muito bom isso aqui. Esse vermelho é
tensão de entrada no lado positivo menos a tensão de entrada no lado negativo. Reparem que é constante a parada. Tá? O modo comum não influencia. Na hora que eu faço um menos o outro, eu vou subtrair e vou cancelar o que tem de comum. Tudo bem? E é o que a gente está vendo ali no vermelho. O vermelho é o sinal diferencial que a gente está vendo na entrada. Beleza? O que está acontecendo na saída? Tá? Eu já vou mostrar logo lá a saída diferencial, que eu gostaria que fosse constante, afinal o sinal diferencial é constante. Tá? E isso aí é o que eu estou vendo na saída. Reparem que tem uma faixa aqui assim, onde eu tenho um ganho razoavelmente grande, só que para baixo dessa faixa aí, o meu ganho cai pra caramba, para cima dessa faixa aí, meu ganho cai pra caramba. A gente vai inclusive estudar isso em mais detalhe. Tudo bem? Tipo assim, esse tipo de efeito aqui, tá? Mas repare, isso aqui é um problema para mim, tá? Porque basicamente o que eu estou falando é, tem uma tensão de modo comum, por aqui assim, que me dá o máximo ganho. Só que eu gostaria que o funcionamento do meu circuito fosse independente do nível do modo comum. Porque se for isso aqui acontecendo, toda aquela história que eu mostrei para vocês na aula passada, de, vamos jogar os ruídos, vamos jogar a interferência no modo comum, não vai resolver nada, porque eles vão bagunçar meu ganho. E aí eu vou ver a interferência deles lá na saída. Tá? Pelo caminho do ganho. Tudo bem? Não ganho nada, nenhuma vantagem. Então esse circuito aqui não está fazendo, não funciona do jeito que eu gostaria. Tá? Não funciona do jeito que eu gostaria. Ele está sensível a essa história do modo comum na entrada. Tá? Esse é o defeito dele. Aí a pergunta é, como é que eu faço para consertar isso? Tá? Ora, se o problema é que o ganho está mudando quando eu mudo a tensão de modo comum, eu gostaria que o ganho fosse constante. O problema é que o ganho está mudando. Como é que eu faço para ter ganho constante? Eu preciso do RD constante, que já é, e eu preciso do GM constante. Só que aí como é que eu faço para esse GM ser constante? Se, do jeito que está configurado aí, esse VGS aí está influenciando no GM. Tá? Como é que eu faço para o GM ser constante? Hã? Mas aí eu vou ter problema lá para... É uma tentativa. Sua sugestão aqui é vir aqui do lado de cá e botar um diodo connect, fazer alguma coisa assim, né? Calma, Acho que é isso. Hã? Acho que é isso. Foi o que estava na prova. Foi o que caiu na prova. E esse cara aqui, ele tem uma certa independência mesmo do nível que está entrando ali, tá? Qual o problema dele? Ele tem baixo ganho. Eu gostaria de dar muito ganho aqui, tá? Fala que está fazendo o diferencial no momento do ganho também. A gente vai calcular essa história do ganho diferencial um pouco mais complicado, mas tipo assim, basicamente ele vai chegar numa forma para o ganho diferencial que vai ser GM grande vezes a impedância. A gente vai chegar isso aí em algumas aulas. GM grande vezes a impedância de saída. Aí a impedância de saída é a impedância que tem do lado de cá, que eu gostaria que fosse igual ao do lado de cá. E aí, só que aquele circuito lá na sua sugestão tem impedância baixa de saída. E aí eu não vou conseguir dar ganho. Esse GM grande é uma coisa que é o equivalente do GM no modo diferencial. Aí eu vou definir isso um pouco mais pra frente. Mas é bom que seja assim, tá? Porque basicamente tudo que a gente aprendeu do amplificador single-ended, a gente já meio que conhece sobre o diferencial. Só que eu vou chegar lá derivando essas coisas. Tá? Então tem esse problema, eu gostaria de alta impedância de saída, tipo assim, botar o diodo connect no lugar do RD, abaixa a minha impedância de saída, vai prejudicar meu ganho. Tudo bem? O que eu esperava ouvir melhor era... Cascode a gente vai fazer também mais pra frente. Mas reparem que não é uma questão de trabalhar a impedância de saída ou não. O que está acontecendo aqui, a tensão aqui vem 1, e a tensão aqui vem 2, elas estão controlando o ponto de operação do circuito. Tá? Elas estão controlando o ponto de operação do circuito. O que eu quero dizer com isso? Essa tensão DC aqui está sendo problemática. Eu gostaria de ter um circuito que eu mexo no VG, mas a corrente que está descendo lá não muda. Percebe? Por quê? Se eu mexer no VG
e a corrente aqui continuar constante, perceba que para isso eu preciso mexer no VS, para manter o VGS constante, para ter corrente constante. Tá? Mas se eu conseguir ter corrente constante, o que acontece do lado de cá tá paradinho, né? Onde, em torno do qual eu vou excursionar, vai ficar paradinho. Que é onde eu estou vendo o problema. O problema é que aí está mudando. Deixa eu até ver aqui na simulação se dá para ver aqui. Ó, tensão de um lado de saída. Tensão do outro lado. Repare como está mudando o ponto de operação em torno de onde eu estou excursionando na saída. E aí isso está sendo um problemão. Por quê? Aqui, assim, no meio, é onde a gente viu lá onde o sinal de saída ficou grande. Tá? Por quê? Porque o meu sinal está excursionando bem aqui. Mas nesse lugar aqui, ó, tipo, os dois estão pequenininhos. Do lado de cá, os dois estão pequenininhos. Tá? O que eu gostaria de fazer? Tentar travar o circuito, mais ou menos nesse lugar aqui. Independente do que acontecer na tensão de entrada. Só que para isso que eu preciso fazer? Repare, isso aqui é tensão de saída. Tá? Já. Ora, mais ou menos no VDD sobre 2 está me dando aproximadamente a máxima excursão. Então o que eu gostaria de fazer? Travar a saída do circuito nesse lugar. Só que para isso, para travar a tensão de saída, repare que a tensão de saída aqui, em cada um dos lados é VDD menos ID é quanto que desce aí, vezes RD. Em cada um dos lados, é isso aí a tensão. Se eu quero travar essa tensão em algum lugar, ora, o VDD já é fixo, o RD é fixo, falta travar o ID. Então, eu gostaria que essa corrente que desce aqui fosse constante, essa corrente que fosse constante. Tudo bem? Como é que eu faço para forçar a corrente constante? Bota a fonte de corrente, exatamente. Tá? Bota uma fonte de corrente. Tudo bem? Como que fica então a configuração final? Tá? Eu vou pular um salto que poderia ser uma tentativa, senão eu vou gastar muito tempo elaborando a coisa. Mas uma tentativa que vocês poderiam ter é vir aqui botar uma fonte de corrente aqui e botar uma fonte de corrente aqui. Só que isso não resolve o problema ainda. Tá? Isso não resolve o problema ainda. Por quê? Tá? Porque se esse cara aqui, do lado direito e do lado esquerdo, eventualmente eles variarem meio que separados um do outro, aí eu não... Tipo, os dois lados mudam lá, tipo, sem controle um do outro. Tá? O que eu realmente preciso é uma restrição adicional no meu circuito, que vai fazer o seguinte. Que vai forçar com que essa corrente mais essa corrente seja igual a alguma coisa constante. Tudo bem? E aí repare que, a gente vai fazer simulações inclusive, se a componente do VEN1, que for igual à componente do VEN2, que é o que eu chamo de modo comum, tudo bem? Que é onde eu vou botar a tensão de polarização. Se o VEN1 for igual ao VEN2 em modo comum, né? E 1 tem que ser igual a 2. Porque tem o mesmo tudo igual de um lado, tudo igual no outro, as correntes têm que ser iguais. Tá? Estou supondo que o M1, esse trânsito M1 é igualzinho ao trânsito M2, que esse RD é igualzinho ao RD do outro lado. Obviamente a gente não consegue fazer isso no circuito de verdade, tipo assim, perfeitamente igual um ramo com o outro. Tá? Mas a gente vai ver depois o que acontece, quando o RD é diferente, quando os dois transistores são diferentes. A gente vai calcular um erro associado a isso. Mas por enquanto vamos supor que os dois são exatamente iguais. Tá? Horas, que eu vou chamar de ISS. Tá? A restrição que eu estou impondo no circuito, então, é que I1 mais I2 é igual ao ISS. Tudo bem? Todo mundo tranquilo? E aí reparem que, em relação ao modo comum, tá? VEN1 vai produzir uma determinada tensão de saída, que é VDD menos RS vezes ISS sobre 2. Se o I1 tem que ser igual ao I2, metade da corrente vem para um lado, metade da corrente passa pelo outro. Tudo bem? Se o total é ISS, metade do ramo da esquerda é ISS sobre 2. Então esse aqui vai ser o nível de saída do Vout 1 e do Vout 2 vai ser essa mesma tensão aí. Deixa eu até escrever aqui. Vout 2 vai ser, eu espero que seja essa mesma tensão.
Tudo bem? Isso aí resolve, professor? Ué, vamos olhar, velho. Vamos olhar. Aqui nesse circuito eu estou fazendo exatamente a mesma coisa de entradas do que o outro, só que percebo que eu estou travando a corrente que desce aí nesses ramos com a fonte de corrente. Tudo bem? E aí, fazendo isso, né, impondo o quê? Essa corrente do lado esquerdo mais essa corrente do lado direito seja igual à corrente que está descendo aqui na fonte. A soma é constante. Tá? Cadê o negócio? Então, bora lá. Ó. Opa! Fiz besteira. Essa aqui é a tensão que está entrando em cada lado, mesma coisa. Tá? Quando eu olho o diferencial, um menos a outra. Um menos a outra. É o vermelho lá. É isso que eu estou vendo no modo diferencial. É isso aí que eu quero que seja amplificado. O vermelho. Tá? Só que repare que de um lado está entrando verde, do outro lado está entrando azul e o nível está subindo. Eu gostaria que essa subida do nível fosse desprezada. Tipo, não tivesse influência nenhuma no circuito. Só que o circuito só percebesse o vermelho, fizesse um ganho constante e botasse lá na saída. É o que eu gostaria que acontecesse. Tudo bem? Beleza. E ele está fazendo isso? Olha, o que eu estou vendo na saída já o diferencial é esse vermelho aí, ou é esse verde aí. Tá? Percebam que tem uma faixa bem ampla aqui, tá? Bem ampla, onde esse ganho está constante mesmo. Tem uma faixa aqui que começa a dar problema. E é óbvio que vai dar problema se a gente vai calcular essas coisas, tá? Tipo, tem limites para essa coisa. Mas reparem que eu consigo variar, sei lá, até aqui assim mais ou menos, ó, eu estou variando 80% do VDD no modo comum e tá tudo bem. Que é de 0 até mais ou menos aqui assim, o ganho está constante. Deixa eu botar o... Consigo botar o... Aqui. O cursor. Até que assim, mais ou menos, o ganho ainda está ok. Tá? Esse ponto aqui, ó, tá dando mais ou menos aqui no 0,8, uns 80% do VDD, que eu estou excursionando no modo comum. É bastante discussão para o modo comum. Tudo bem? Mas, obviamente, vai ter limites aí, porque... Por que esse ganho está caindo aí? Tá? Eventualmente, essas tensões podem estar tirando meus transtornos de saturação. Aí eu começo a não ter muito o que fazer. Tá? Começo a perder muito ganho, porque o GM vai diminuir muito desses caras. Mas tem uma certa faixa aqui, que isso garante aquela coisa de independência do funcionamento do circuito, em modo diferencial, que é o que a gente está vendo nesse verde aí, esse verde esquisitinho aqui, com relação ao que está entrando no modo comum. Então, repare, está entrando alguma coisa lá no modo comum e eu estou jogando fora. Basicamente, não está influenciando, ou está influenciando muito pouco o funcionamento do meu circuito. É isso que eu gostaria de ver. Tá? Todo mundo bem até aí? Então, essa vai ser a topologia básica. Tudo bem? Para o que a gente vai chamar de par diferencial. Isso aqui é um circuitinho básico. Tá? Depois a gente vai trocar esses RD por outras coisas. Tá? Eu vou calcular o ganho dessa coisa, não sei o que, blá, 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 um pouco mais para frente. Tudo em modo diferencial, vamos ver o que acontece com a diferença de um para o outro. E, eventualmente, a gente vai querer aumentar as impedâncias aí, igual a gente fez antes nos outros amplificadores, para poder dar ganhos mais relevantes. Tudo bem? Mas, essencialmente, essa aqui é uma nova pecinha básica, tá? Lá na ferramenta, na caixinha de ferramentas. Né? As 3 primeiras pecinhas básicas eram o fonte comum, que entra alguma coisa por aqui e sai por aqui. O dreno comum, que entra alguma coisa por aqui e sai por aqui, sinal. O porta comum, que entra alguma coisa por aqui e sai por aqui, sinal. Entra pela fonte, sinal, e sai pelo dreno. Tá? A gente ainda viu pecinha básica, tá? Pecinha básica. O diodo connected, que serve para pegar uma corrente e transformar numa tensão, produzir um VGS para mim. E a gente ainda viu outra pecinha básica, que não é tão básica assim mais, né, mas é básica ainda, que é pegar um fonte comum, juntar com porta comum, e aí isso aqui serve para aumentar a impedância nesse terminal aqui de saída. Fazer alguma coisa com alta impedância de saída. Aumentar muito a impedância de uma fonte comum, uma fonte corrente. Pergunta. O folded é fazer
o cascode, que é esse último aqui, só que em vez de usar um NMOS, é fazer um P com N. Então, alguma coisa assim. Se a entrada for N, eu pegar um P, que vai ser assim, e aí essencialmente é a mesma coisa, tá? Esse eu chamo aqui de M1 para ficar mais fácil de identificar. Esse aqui é M1, seria o mesmo cara. E aqui o M2, em vez de fazer um N, eu faço P. Aí repara, ó, eu vou entrar com a saída do M1 na entrada do M2 pela fonte do M2 e no dreno do M1. Dreno na fonte. Tá? Aqui vai entrar um VB, aqui vai entrar um VB, como já era antes, e eu vou pegar a saída no dreno do M2, que é do lado de cá. Então esse aqui é o folded, tá? A gente viu que isso aqui precisa de uma fonte de corrente do lado de cá, né? Empurrando corrente. Que é uma coisa muito parecida com o que eu fiz aqui no par diferencial do lado de lá. Tenho 2 ramos no circuito, eu preciso meter uma fonte de corrente lá para poder polarizar esses 2 ramos. Basicamente a mesma coisa que está acontecendo aqui, o mesmo fenômeno. Tudo bem? Aí então, tem essa variação do cascode que a gente chamou de folded cascode. Tá? Folded cascode. Tem vantagens e desvantagens de usar um e o outro e tal, tá? E aí tem uma pecinha nova dessas aqui, ó, do ferramental aqui básico de eletrônica, tá? Uma caixinha nova que vai ser o que eu vou chamar de par diferencial, que é como se fosse um fonte comum, só que no mundo do diferencial. Entra sinal por aqui, sai por aqui, entra o outro lado por aqui, sai por aqui, só que eu preciso de uma fonte de corrente constante do lado de cá. Essa combinaçãozinha é para vocês olharem toda vez que você vê isso aqui, isso aqui é uma caixinha. A gente vai estudar bastante o comportamento dessa caixinha nas próximas aulas. Beleza? Então, vou chamar aí de par diferencial. Tá? Hoje eu quero fazer uma análise mais qualitativa com vocês e aí na aula que vem a gente começa a fazer as contas aí. Tipo, a gente vai passar várias aulas fazendo conta desse troço aí. Tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês reparem aqui, tá? Em relação ao modo diferencial. Em relação ao modo diferencial, eu tenho esse circuito do lado de cá. Esse circuito aqui. Corrente constante do lado de cá. Então, estou chamando aqui de SS, RD. RD, vou chamar aqui de V em 1. Vou chamar só de V1, tá? Para escrever menos coisa. Vou chamar esse cara aqui de VOUT1. E esse lado aqui de VOUT2. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem aqui, tá? Eu quero saber o que está acontecendo. Opa, peraí. Eu quero saber o que está acontecendo quando eu faço, ó, V na entrada, V1 menos V2, a entrada diferencial. Na saída aqui, e aí eu quero ver o que acontece na saída. Tudo bem? Tanto de um lado com o outro separado, quanto depois no modo diferencial. Tá? Mas deixa eu deixar esse gráfico do lado de cá. Primeira coisa que eu quero que vocês reparem é que se o V1 for muito menor do que o V2, eu estou muito para cá, ó, nesse gráfico, tá? Isso quer dizer que o V2 está bastante positivo e o V1 está bastante negativo. Mas o negativo, assim, não necessariamente está com tensão negativa, tá? Mas eu estou com... Lembra que eu excursiono entre 0 e VDD, né? Dizer que o V1 é muito menor que o V2 quer dizer que isso aqui eu estou perto do 0 e do lado de cá eu estou perto do VDD. Certo? Porque aí eu vou fazer 0 menos VDD é o máximo negativo que eu consigo ficar. Tá? Aqui, quando eu faço um menos o outro. Acompanhe comigo que esse negócio rapidamente fica meio confuso, porque agora você tem que manter meio que 2 tensões na mente. Tá? Para ver o que está acontecendo. Mas repare, do lado esquerdo eu estou com o VG daquele transistor bem baixo. Estou com o VG tipo perto de 0. Tudo bem? Do lado de cá, esse VP, a gente vai olhar o que acontece com essa tensão aí. Tá? Mas eu espero que essa tensão seja alguma coisa perto, alguma coisa aí entre 0 e VDD. Alguma coisa entre 0 e VDD. Tá?
Não tem nada aqui que me faça imaginar que fique tensão negativa aí. Pelo menos não à primeira vista. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se ficasse VP bem negativo, poderia ter um VGS maior do que o VT e esse cara conduzir, o M1 aí. Tá? Mas não é a minha expectativa. Minha expectativa, olhando essa coisa aqui, é que o VGS seja muito baixo, tá? Seja bastante baixo, abaixo do VT. Se for isso que está acontecendo lá no circuito, esse M1 está em corte. Se está em corte, quanto que a corrente está descendo por ele? 0. Tranquilo? Se a corrente é 0, quanto que é a queda de tensão no resistor RD do lado esquerdo? 0. Tensão no resistor igual a 0 quer dizer que a tensão de um lado do resistor tem que ser igual a do outro. Então eu esperaria que do lado de cá tivesse perto de VDD na saída. Perto do VDD aqui, um dos lados do circuito. E o outro lado? Tá? Ora, o VG está alto do lado de cá. Nessa situação aqui. Tá? O VG está alto. Do lado de cá, não sei que tensão que é. Pode ser que seja esse VP seja alto também. Tá? Se for um VP muito alto, aí o VGS do lado direito não fica maior que o VT e ele não conduz. Só que aí a gente começa a ter uma questão, que é, se do lado direito também não conduz, quanto que é a corrente do lado direito? E do lado esquerdo? 0. Só que 0 mais 0 não pode somar ISS. Que é assim, vai bater na restrição do lei de Kirchhoff. Tranquilo? Então isso me dá uma indicação de que, cara, se o M1 ali do lado esquerdo está em corte, porque o VG dele está muito baixo, e aí provavelmente o meu VGS vai ficar muito baixo, do outro lado, esse cara meio que tem que absorver a corrente toda. Então o VGS dele não pode estar baixo. O VG está grande. Tá? O VG está grande. O que eu esperaria dessa fonte de corrente aí? Tá? Para poder encaixar o lei de Kirchhoff, todas as restrições que a gente está vendo. Eu esperaria que esse VP fosse uma tensão relativamente baixa também, para ter um VGS alto ali naquele cara. Tranquilo? É o que eu esperaria que essa fonte fizesse. Tá? Se for isso que está acontecendo, a corrente que está descendo aqui é ISS, e aí a tensão de saída vai ser VDD menos ISS vezes RD. Supondo que eu conheço o RD, supondo que eu conheço o SS, que eu escolhi todo mundo, eu escolhi o VDD, vou lá e digo quanto que é essa tensão. Tá? Vai ser alguma tensão do lado de cá, ó. Alguma tensão baixa, né? Tipo assim, para baixo aqui. Depende dos valores específicos aí, mas alguma tensão baixa. Pode ser, inclusive, negativo. Negativo, assim, é um negócio meio ruim, mas... Tendo fonte de corrente, dá até para ter tensões negativas no meio do circuito, tá? Não é impossível. Tudo bem? Mas eu não vou ficar indo por esse caso, porque a gente não vai ter uma fonte de corrente, vai ter um transistor, né? Vai ter uma impedância e tal, ele não consegue manter tensão negativa. Mas eu deveria ver alguma coisa aqui, tá? De um lado aqui é tensão alta, do outro lado tensão baixa. Tudo bem? Reparem, no outro extremo, do lado de cá, tá? Do lado de cá, quando o V em 1 está bem maior do que o V em 2. É a situação contrária. Só que o circuito é todo simétrico, eu vou até desenhar de outra cor. Como o circuito está todo simétrico, tá? É a mesma discussão, só que o que é lado esquerdo vira direito, o lado direito vira lado esquerdo. Então o que estava acontecendo do lado esquerdo aqui deve virar o que aconteceu do lado direito, o que aconteceu do lado direito deve acontecer coisa do lado esquerdo. E aí no meio do caminho deveria haver uma curva invertendo, tipo assim, a que está em cima indo para baixo e a que está embaixo indo para cima. Tudo bem? O outro ponto aqui que vai me interessar, tá? Porque de alguma forma essas coisas vão se conectar assim, né? Tá? Mas outra coisa que vai me interessar, outra situação que vai me interessar é quando, bem aqui no meio, que é quando V em 1 igual V em 2. A tensão do lado esquerdo está igual ao do lado direito. Tá? A tensão do lado esquerdo está igual ao do lado direito. Ora, se a tensão do lado esquerdo está igual ao do lado direito, independente de quanto é o VP, eu tenho VGS do 1 igual ao VGS do 2. Eu tenho a mesma carga lá em cima, eu deveria ver a mesma correntinha nos dois ramos. Tudo bem? E aí, se eu também sei, lei de Kirchhoff das correntes, que I1 mais I2 tem que ser o ISS, juntar essas duas coisas me diz que
I1 tem que ser igual a I2, tem que ser igual a ISS sobre 2. E aí quanto que vai ser a tensão de saída de cada um dos lados? VDD menos ISS sobre 2 vezes RD. Tranquilo? Que é uma tensão bem aqui assim, ó. No meio do caminho desses dois caras aí. Se você fizer a conta, inclusive a média aqui, aqui era VDD, né? E aqui era VDD menos ISS vezes RD. Se fizer a média dessas duas coisas, você vai ver que esse ponto dá bem no meio desses dois lugares aí. Mais ou menos ok, assim, esperado, né? Uma coisa toda muito simétrica, tá? E aí no meio do caminho, essa coisa deve fazer alguma coisa assim, tá? Pelo menos é o que eu esperaria ver. Tranquilo? É o que eu esperaria ver. Bem aqui no meio ainda, eu esperaria ver os dois transistores em saturação. Para poder manter a corrente igual ali dos dois lados, tá? Ter um determinado VGS, mas também ter um determinado VDS aqui, em cada um dos lados, que seja o suficiente para manter esse cara na saturação. Tudo bem? É isso que eu esperaria ver. Tá? Todo mundo ok com isso aqui? E aí o que é o sinal no modo diferencial? Repare, o azul é o que está acontecendo do lado, sei lá, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. O amarelo está acontecendo do lado direito do circuito. Tá? O sinal no modo diferencial é azul menos vermelho, o amarelo. Tranquilo? Azul menos amarelo. Repare que aqui assim, azul menos amarelo dá uma tensão bem positiva. Do lado de cá, azul menos amarelo. A ordem importa. Azul menos amarelo dá uma tensão bem negativa. E bem aqui no meio, azul menos amarelo, como são iguais, dá zero. Tá? Em modo diferencial, o que eu deveria estar vendo? Tá? Alguma coisa tipo isso aqui. Alguma coisa assim. Tranquilo? Mais ou menos por aí. Pelo menos o que eu esperaria ver. Tá? Dessa coisa arada toda. Todo mundo aqui até aí? Tá bom, professor. Isso aí é o que acontece mesmo? Bora ver. Deixa eu tirar. Para tirar isso aqui, não lembro. Para tirar esse aí. Vamos lá. Foca só no circuito da esquerda aqui por enquanto. Tá? Vamos lá. Fiz o par diferencial aqui, fiz o amplificador diferencial aqui. E tem um pequeno detalhe para eu poder fazer a simulação, para eu poder ver exatamente o que está aqui, tá? Porque olha só, na minha análise aqui, o que eu estou colocando na variável de entrada é V1 menos a outra. Só que lá no simulador eu não consigo fazer V1 menos a outra lá no plot. Tá? Eu tenho que fazer, tipo, varia uma tensão aí e ele plota essa tensão. Tudo bem? Aí eu fiz um artifício aqui para poder plotar uma coisa que é numericamente equivalente a isso aqui, tá? Que é fazer o seguinte, do lado de cá eu vou botar uma tensão, que eu vou variar de 0 a VDD. Do lado de cá, eu peguei essa tensão e multipliquei por menos 1. Fiz uma fonte de tensão controlada por tensão e a única coisa que ela faz é multiplicar por menos 1. Por quê? Porque aí eu estou fazendo um lado subindo, o outro lado, um lado começa no, cadê? No menos 500 milivolts aqui, até 500 milivolts. No outro lado vai começar ao contrário, vai começar em 500 e vai descer até menos 500. Tudo bem? Então vê uma coisa subindo e outra descendo. Não sei se ficou muito... Opa. VDD é de 1 volt. O tempo todo aqui VDD de 1 volt. Aí estou excursionando de menos VDD sobre 2 até VDD sobre 2. Tá? Poderia estar indo de VDD, de menos VDD até mais VDD. Inclusive foi assim que eu fiz na simulação no começo. Só que aí começa a dar umas não linearidades lá que eu não quero tratar agora com vocês. Tá? Porque sai muito do ponto de operação normal, assim, da coisa. Tranquilo? Didaticamente a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Mas, ó, vai ficar bem claro. Do lado esquerdo é isso aqui que está entrando. Do lado direito é isso aqui que está entrando. Tudo bem? Então, na hora que eu plotar a variável, repare que aqui tá a variável que está aqui controlando o eixo X é essa verde aqui. Tá? Só que o circuito está vendo um lado a tensão subindo, outro lado a tensão descendo. Então, ele vai se comportar corretamente. Tá? Na coisa, ele vai fazer o que eu gostaria que ele fizesse. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero ver aqui, ó, Vout do lado P. Opa, muito parecido com aquilo que a gente viu ali. Na hora que a tensão de entrada dele está muito baixa,
na hora que a tensão diferencial aqui está muito baixa, tá? Ou seja, essa tensão aqui está muito baixa. Esse cara fica em corte, a tensão de saída vai para mais ou menos VDD. Não tem nenhuma queda de tensão aqui nessa carga. Eventualmente essa coisa sobe e ele liga. E aí reparem uma coisa. Na hora que esse cara liga, tá? Se aqui está no VDD e esse cara está em corte, essa tensão aqui deve estar muito baixa, vou marcar ela já já, mas essa tensão deve estar muito baixa. Na hora que ele liga, o VDS deve ser uma tensão grande. Até porque no VD tem VDD. Tem o máximo que eu consigo. Tá? Então esse cara deve ligar na saturação. Tá? Então o que eu vejo aqui foi para saturação, 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 saturação. Reparem que a corrente do lado de cá começou a aumentar. Está saturado, está aumentando o VGS, está aumentando a corrente. Se está aumentando a corrente, está aumentando a queda de tensão. Essa tensão tem que diminuir, porque essa está constante, para a diferença ir aumentando. Por isso que eu estou vendo a tensão diminuir. O que está acontecendo com o VDS desse cara aqui? O VD está caindo. Tá? Que é o verde aí que a gente está vendo. A tensão de saída é o VD dele. O VD está caindo. Eventualmente ele vai sair da saturação. Eventualmente não vai ter tensão suficiente. Tudo bem? E o que está acontecendo do lado esquerdo? Exatamente ao contrário. Tá bem? Quando um começa ligado, o outro começa desligado, e aí eles vão os dois para saturação. Tem uma faixa aí onde está todo mundo na saturação, que é esse meio aqui. Eventualmente, quem estava ligado no começo desliga, e quem estava desligado no começo liga, e aquela coisa. Tudo bem? Sim. Só lembrando, no gráfico, o corte começa mais ou menos onde? Oi? O corte começa mais ou menos onde? Como assim o corte começa mais ou menos onde? O triodo? Tem que olhar a tensão aqui. A gente pode plotar aqui também o VDS de cada um deles aqui e ver. Tá? Mas vamos por partes. O que está acontecendo com o VP? Que é uma pergunta bem curiosa, né? Assim, o que é essa fonte de corrente? Ela mantém a corrente constante. Isso ela vai fazer. Só que como é que a fonte de corrente tenta manter a corrente constante? Ela vai controlando a tensão aqui de tal forma que a corrente fica constante o tempo todo. Tá? Ora, esse aí é mais ou menos o comportamento dela. Com a fonte de corrente ideal. Tá? Repara lá, ó. Começa numa determinada tensão que é baixa. Tá? Uma determinada tensão que é baixa. E meio que vai abaixando. Para quê? Para poder controlar esses VGS desses caras aí. Tudo bem? Repare que eventualmente ela fica negativa. Fica perto do zero, mas eventualmente fica negativa essa tensão aqui. Tá? Por que eu consigo ter tensão negativa? Porque a fonte de corrente ideal consegue controlar a tensão do jeito que ela quiser. É essa tensão aqui, do jeito que ela quiser. Só que o circuito, na hora que a gente for fazer, não vai ter uma fonte de corrente ideal aqui. Vai ter um transistor. E o transistor não consegue fazer a funcionar do jeito que ele quiser. Tem que ter um VDS. Tem que ter um determinado VDS aqui, porque senão não sai da saturação e aí não é mais fonte de corrente. Tá? Então, eventualmente, tem essa coisa. Todo mundo ok até aí? E aí, Paulo, olha só. A tua pergunta é, quando que começa o triodo? Naquelas coisas ali. Deixa eu simplificar. Vamos olhar só um lado, para ter menos informação, tá? Mas olha só o que está acontecendo com o VGS no lado esquerdo. O VGS é essa diferença aqui, né? Tá? O VGS começa bem negativo, bem abaixo do VT. O VGS não tem problema ficar negativo no meio do circuito lá, tá? Porque é VG menos VS. Depende do VG e do VS. Pode ser duas tensões positivas e faz um menos o outro, dá negativo. Só o VS está maior do que o VG. Né? Ficou bem negativo aqui. E aí repare que o VT desse transistor aí é mais ou menos 280 milivolts, tá? Então mais ou menos aqui assim, ó, é onde ele liga. Tá? Mais ou menos aqui é onde ele liga. Tudo bem? E aí o VGS dele começa a ficar mais ou menos constante. Reparem nisso, tá? Inclusive isso aqui vai ser uma coisa interessante. Vai ser um fato interessante com relação a esse VP. Esse VP, ele vai ser, lá no circuito lá, ele meio que vai mudando para poder ficar com o circuito com VGS mais ou menos constante. É uma coisa que acontece. Tá? E o que está acontecendo com o VDS? O VDS é essa diferença daqui para cá. Que é esse azul aí. Tá? Aconteceu isso aí. Quando que o transistor sai do saturação e vai para o triodo? Quando o VGS está maior que o VT
Tipo, sei lá, deixa eu botar o cursor aqui. Deixa eu aumentar isso aqui. Mais ou menos, sei lá, aqui assim, a direita desse ponto aqui, porque é onde eu estou com o VGS maior que o VT. E eu preciso que o VDS seja maior do que o VGS menos VT. Certo? Que acontece... que meleca, eu só consigo botar um cursor. Do lado de cá, eu preciso VGS menos VT. Acho que não saiu pro triodo hora nenhuma aqui, né? Porque olha só, aqui o VGS está igual ao VDS. Só que eu ainda tenho um VT, né? Para vencer. Eu posso descer ainda um VT aqui no azul e ainda ficar na saturação. Certo? E aí aqui não desceu, tipo, nesse caso aqui não desceu um VT ainda. Desceria bastante, então ele não ficou sempre saturado aqui, pelo que eu estou entendendo. Tranquilo? Ficou sempre saturado. Só que eventualmente, lembra disso, tá? Eventualmente um lado tá roubando, tipo assim, do jeito que eu comecei aqui, né? Um lado começou com toda a corrente. Aí esse cara foi roubando a corrente aqui, só que eu estou desligando o outro lado, né? Então mesmo que, vamos chamar assim, se o M1 começou desligado e aí ele foi para a saturação, quer dizer que o M2 começou na saturação e foi desligando. Tudo bem? Aí a gente viu aquele comportamento ali daquelas curvas ali. E a tensão diferencial na saída, tá? Opa, não estou conseguindo medir. Tensão diferencial na saída é essa coisarada toda aí. Um menos a outra. Um lado menos o outro. Tudo bem? E aí reparem, se isso daqui é o meu, a gente traz assim, meu sinal, a parte do sinal que me interessa, um menos o outro, que é o que eu chamo de modo diferencial, a derivada disso aqui é o ganho no modo diferencial. Tá? E aí está bem nítido, né? Que é em torno do zero aqui é onde eu vou ter meio que o máximo ganho. Tá meio nítido. E isso daí já acaba adiantando algo que a gente vai calcular um pouco mais para frente. Tá? Que é, a gente vai se perguntar, onde que acontece o máximo ganho diferencial no circuito? Aqui eu estou olhando a simulação, mas a gente vai calcular isso aí e provar que sempre é em torno do zero diferencial aí. Tá? A gente vai mostrar isso aí, eu vou mostrar isso para vocês um pouco mais detalhadamente. Tranquilo? Outra coisa que está razoavelmente nítido aqui, tá? Posso botar a derivada aí. Aí. Nesse lugar aqui, que é mais no meio lá, que é onde está no zero. Tudo bem? Nesse caso aqui dá um ganho razoavelmente baixo, porque esses transistores têm impedância de saída bem baixa, tem GM baixo e estou botando um resistor lá de 30K. Né? Segunda coisa. Deixa eu rodar aqui de novo. Esses níveis aqui, ó, máximo e mínimo, repara que eles vão determinar a excursão de saída. Certo? O máximo que eu chego, menos o mínimo que eu consigo chegar, em modo diferencial, que é o que está mostrado aqui, um menos o outro, é o que vai determinar a minha excursão de saída. Nesse caso aí, 1.2 milivolts mais ou menos. 1.2 volts mais ou menos. 1.200 milivolts. Tranquilo? Esses níveis aqui, eles são bem determinados nesse circuito. Tá? Bem determinados mesmo. Afinal, do lado esquerdo, eu tenho VDD, no lado aqui de máximo, menos o vermelho aqui, que é VDD menos ISS vezes RS, vezes RD. Eu conheço o VDD, eu sei quanto que é o azulzinho, que é 1 volt. Eu sei quanto que é o RD que eu botei aqui, 30. E eu sei quanto que é o ISS que eu botei aqui. Tá? Então eu sei aquele mínimo ali que dá, não sei nem quanto é que dá. 30K vezes 20 micro dá 0,6 VDD menos isso. Então dá 0,4. 0,4. Hã? E onde que está a linha vermelha aqui? Tá? Repara que está no 0,4. E o que é esse 0,4? É VDD menos ISS vezes R. Eu conheço todos esses parâmetros.
Então eu consigo calcular onde é que vai ficar o mínimo aqui, onde vai ficar o máximo aqui, dos dois lados, né, que é tudo simétrico. Tranquilo? E aí repare outra coisa. O lado de cá é sempre VDD, o máximo aqui. Só que do lado de cá é VDD menos ISS vezes R. Eu consigo, mexendo na impedância ali, naquele R, controlar onde que vai ficar esse ponto. Tá? Que é o que eu fiz do lado de cá. Eu aumentei um pouco o resistor aqui. Aumentei um pouco essa carga do lado de cá. A única diferença que tem de um lado para o outro aqui desses dois caras. Tá? E aí repare. Deixa eu deixar um pouco mais limpo aqui. O lado esquerdo do circuito com 30K de resistor. O lado esquerdo do mesmo circuito com 50K. Repare que varia mais. Tá? O lado aqui onde é o máximo é VDD. Não tem como mexer. Mas o lado de baixo aqui, para onde ele desce, é VDD menos ISS vezes R. O VDD está constante. O ISS é o mesmo. O R aumentou. Então isso aqui diminuiu. É menos alguma coisa vezes R. Né? Diminuiu. Tudo bem? E aí reparem que isso aí vai me produzir mais discussão de saída no modo diferencial. Tá? Do lado esquerdo é o que a gente tinha antes. O outro circuito, em modo diferencial, é a curva azul. Repare que a curva azul excursiona mais que a curva verde. Tá, tem amplitude maior. Tranquilo? No caso aqui vai 2 VDD. 2 volts contra 1.2 volts. O ganho não deveria ser o mesmo. Não deveria ser o mesmo. E eu acredito que não seja o mesmo. Esse aí é um... aqui de um lado. Pronto. O ganho não é para ser o mesmo, não. Tranquilo? Afinal, eu aumentei a impedância de saída do circuito? Eu deveria ver mais ganho. O azul é o do lado direito, tá com mais ganho porque tem mais impedância de saída. Tranquilo? Mas repare que o controlar a impedância de saída nesse circuito aqui não controla só o ganho, controla a excursão também. Não está em dB não, está em valor absoluto. Ganho baixo aqui mesmo. Depois a gente vai aumentar esses ganhos aí, fazendo um cascode, fazendo outras coisas. Botando fonte de corrente e tal. Tranquilo? Mas repare uma coisa. Aqui nesse circuito, tá? Aumentar a impedância de saída, não só aumenta o ganho, mas melhora a minha excursão também. E é bom que essas duas coisas foram na mesma direção, tá? Porque normalmente a gente quer maximizar os dois. A gente quer maximizar o ganho e quer maximizar a excursão de saída. A gente quer as duas coisas grandes, né? Que bom que elas estão indo na mesma direção, tá? Quando aumenta a impedância de saída. Tudo bem? Isso é vamos chamar assim, uma sorte, uma coincidência boa. Podia ser ao contrário, e aí a gente ia um trade-off que ia ter mais um trade-off que ia ter no circuito. Mas isso aqui é uma coisa boa. Vamos chamar assim, facilita a nossa vida. Todo mundo bem até aí? E o que está acontecendo no modo comum? Volta aqui. E no modo comum, o que está acontecendo? Tá? Ai, meu Deus. No modo comum, o que está acontecendo? Então acompanha aqui comigo. Opa. Modo comum. Eu vou travar o circuito numa situação muito específica, tá? Que é a seguinte. Vocês vão ver que é razoavelmente comum, a gente vai fazer várias simulações exatamente desse jeito aqui. Ora, se eu quero estudar o que está acontecendo no modo comum é V em 1 igual a V em 2. Tá? Mesmo que varie, eu quero que um lado seja exatamente igual ao do outro. Tá? Eu quero eliminar tudo que tem de diferencial, tudo que tem de diferença. Tranquilo? Então, eventualmente, vocês vão ver que eu vou fazer isso aqui com uma certa frequência. Tá? Forçar que tenha a mesma tensão dos dois lados. Porque aí eu estou forçando que eu estou só olhando o que acontece no modo comum. O que o modo comum faz com o meu circuito. Tá? E aí eu vou botar uma tensão aqui que eu vou chamar de V em CM de Common Mode, modo comum. Tranquilo? Estou só olhando o modo comum. Não tem diferencial nenhum, afinal travei as duas entradas na mesma tensão. Então não tem... Se eu fizer V em 1 menos V em 2, dá sempre zero. Não tem nada de diferencial entrando. Tranquilo? Nessa situação aqui em particular, em relação ao modo comum, repare que a corrente I1 aqui
tem que ser sempre igual à corrente I2 que desce do outro lado. Afinal, os dois transistores sempre vão estar vendo o mesmo VGS, eles sempre vão estar vendo o mesmo VDS, eles vão estar vendo o mesmo tudo. Tá? O circuito é todinho simétrico, não tem nada que faça corrente desbalancear de um lado do outro, que é o que o modo diferencial vai fazer, vai desbalancear e jogar a corrente mais para um lado ou mais para o outro. Aqui não, tá? Então fica essa restrição aí. Se eu sei que aqui é ISS, eu sei que 1 e 1, eu já sei quanto que é. I1 igual a 2, tem que ser ISS sobre 2. Então essa coisa eu já sei. Aqui eu estou operando com corrente constante, tá? E aí repare, mesmo que eu aumente essa tensão, o VG é o mesmo dos dois lados, o VS é o mesmo dos dois lados, então eu estou com o VGS constante dos dois lados, eu estou com corrente constante dos dois lados ainda. Tudo bem? Que é uma coisa que a gente quer, né? A gente botou aquela fonte ali para ter esse efeito. Tranquilo? E reparem que, se a corrente está constante, a queda de tensão nessas duas cargas também é constante. E aí o Vout, vou chamar só de Vout 1, Vout 2, tá? O Vout 1 está constante, o Vout 2 está constante, olhando um lado de cada vez, um lado em separado do outro. Eles vão estar sempre constantes, porque a corrente está constante, o resistor é constante, tudo constante, tá? E aí a tensão, se eu fizer lá a tensão diferencial, que é o que eu sempre vou ficar chamando de tensão de saída agora, daqui para frente, tá? Vai ser Vout 1 menos Vout 2, meio que sempre vai dar zero, em modo comum. Tudo bem? Eu gostaria que acontecesse isso. Todo mundo ok aqui, né? Então, estou sempre com essas... Isso aqui, independente de quanto que é a tensão, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de observar aqui. O que acontece quando minha tensão de modo comum está muito baixa, está perto do zero, tá? Ora, se está perto do zero, o VG desses transistores está em zero. E aí repare que eu deveria ver alguma coisa parecida com VGS menor do que VT nos dois caras, tá? VGS menor que VT nos dois caras. E eu deveria... desculpa que eu fiz uma pequena besteira aqui, tá? Eu botei a fonte corrente ideal aí, que aí é onde quebra essa análise, né? Afinal, se eu tiver os dois transistores em corte, as duas correntes são zero, só que na hora que eu somar, teria que somar ISS, aí dá bug aí na coisa. Tipo, dá esse conflito aí na coisa. Com a fonte de corrente constante, eu não consigo desligar esses transistores. Eu não consigo exatamente ir para corte os dois ao mesmo tempo, tá? Que é um problema, assim, entre aspas, é um problema entre aspas, tá? Mas como não é a situação que vai acontecer, como que de fato vai ter, é isso aqui, um transistor M3 aqui funcionando como aquela fonte de corrente, tá? E aí ele está setado de tal forma que aqui eu quero que desça ISS, tá? Aí lembrando como é que faz isso, né? De alguma forma vai ter uma ponta de um espelho aí em algum lugar que está descendo ISS aqui, e eu faço esse conjunto aqui, por exemplo, de 1 para 1. Por exemplo, eu estou tentando drenar ISS por esse transistor M3 aí, fazer a fonte de corrente. Tá? Mas agora uma fonte de corrente, vamos chamar assim, real. Tá? Que tem o comportamento do transistor, que é o que eu tenho para trabalhar. Beleza? Então volta aqui. Se a minha tensão aqui está muito baixa, tá? Se a minha tensão aqui está muito baixa, aqui eu posso ter uma expectativa de que, ora, se o VG está muito baixo, o VGS deve estar muito baixo, e esses dois caras vão para corte. Tá? Se eles vão para corte, I1 é igual a I2. I1 igual a I2 não tem conversa. I1 é igual a I2 o tempo todo. O circuito está todo simétrico, as tensões, tudo muito simétrico. I1 igual a I2. Só que I1 igual a I2 igual a zero. Né? Estou com alguma coisa assim, I1 igual a I2 igual a zero. E aí eu estou forçando que essa corrente aqui seja zero, para respeitar a lei de Kirchhoff. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu estou vendo é, o M3 está com corrente zero também. Só que a pergunta é, ele está em corte ou não? Porque ele pode estar em corrente igual a zero sem estar em corte. Se ele estiver em corte, tá? A corrente é zero. Mas ele não precisa estar em corte. Afinal, a curva dele é assim, né? VDS aqui, repare que é o VP, essa tensão que aparece do lado de cá, é o VDS do M3, e D do M3. Repare que aqui, ó, passa pelo zero. Tranquilo?
Qual a condição para estar em corte? VGS menor do que o VT. Só que esse lado aqui do espelho que vai ter que existir nessa coisa produz um VGS acima do VT e numericamente necessário para ter ISS do lado de cá, desde que ele estivesse na saturação. Tá? Tem VGS maior que VT, mas a corrente está zero. Para encaixar com as outras coisas, com M1 e M2, mas a corrente está zero. Então esse cara aqui, ele tem que estar funcionando em triodo, ele tem que estar aqui, ó. Tá? E aí o que acontece então? Esse M3, se o V em modo comum está muito baixo, ele vai para o triodo. E repare que no triodo ele não funciona com fonte de corrente, ele não consegue puxar o ISS que eu gostaria. Esse circuito meio que não está funcionando. Tá? Não está funcionando, não vai conseguir fazer o que eu gostaria que ele fizesse. Tá? Amplificar modo diferencial, ele não vai conseguir fazer amplificação. Tudo bem? Reparem que, ainda, se ele está no triodo, o VDS do M3 tem que estar baixo. O VDS do M3 é o VP, então essa tensão aqui está baixa, está perto de zero também. Tranquilo? É isso que está acontecendo quando a tensão de modo comum está muito baixa. Segunda coisa, segunda situação. Segunda situação. Deixa eu calcular quanto tem que ser aqui. Próxima situação. Quando o V de modo comum for maior que o VT, perto do VT, tá? Perto do VT, repare que o VP está pertinho de zero, aqui está pertinho de zero, eu vou começar a subir essa tensão. Aí eu estou subindo o VGS dos transistores. Só que, enquanto eles não começam a conduzir, a corrente lá no M3 está zero, ele está no triodo e a tensão dele fica perto de zero. O VP fica perto de zero. Eventualmente, eu estou subindo a tensão de entrada. Eventualmente, eu começo a ter uma tensão perto de VT agora, no VGS do M1 e do M2. Tá? No VGS do M1 e do M2. Isso quer dizer que esses caras devem ligar. Eles deveriam ligar. Tudo bem? Eles deveriam ligar na saturação ou no triodo? Opa, depende do VDS deles. Com essa corrente aqui igual a zero, esse ponto aqui está em VDD e esse ponto está em VDD. Ou seja, na hora que esses dois caras vão ligar, o VD está em VDD e o VS, que é o VP, está perto de zero. Então a tensão está bem grande lá no VDS. Ah, então eles devem ligar na saturação. Beleza? Então nessa situação aqui, passei um pouco lá do VT, na tensão de entrada, tá? O M1 e o M2 devem ir para a saturação. É isso que eu deveria esperar. Tranquilo? E aí, repare, se eles estão ligando a saturação, essa corrente aqui vai ser igual a essa, mas elas não vão ser mais zero. E aí, à medida que eu vou subindo essa tensão, eu estou subindo também a corrente que está passando pelo M3, que vai ser a soma dos dois ramos, certo? Ou seja, eu estava aqui, na curva dele, eu começo a andar para cá. Lembra que o VGS está constante dele. Essa curva aqui é para uma curva de VGS constante. Tá? Quer dizer que eu estou andando para lá nessa curva aqui. Eventualmente vai ter uma determinada tensão Vin de modo comum, onde esse cara aqui começa a saturar. E aí o circuito passa a funcionar como eu gostaria. Tá? Tá polarizado corretamente, vamos chamar assim. Né? Que é quando o M3 saturar. O que precisa acontecer para isso aí ser verdade, tá? Quanto que tem que ser a tensão de entrada, modo comum, para isso acontecer? Ora, eu preciso que o VDS do 3 seja maior, tá marcado ali 3, né? M3 aqui. Seja maior do que o VGS do 3, que é produzido por um diodo conectado lá no espelho, menos VTH. Tranquilo? Só que eu ainda tenho o seguinte. O que eu escrevi aqui? Ah, tá. Vamos lá. O VDS3 é a tensão VP. Eu preciso tentar descobrir quem é em relação ao Vin de entrada, tá?
Porque esse VGS aqui vem lá do espelho, estou considerando que ele está ok. O VT eu conheço, mas eu não conheço quem é o VP. Tranquilo? Aí repare uma coisa aqui, que vai ser bastante comum a gente fazer para entender o VP, inclusive em outras situações. Do ponto de vista do ganho que eu quero que o circuito faça, o M1 e o M2 são fonte comum, né? O sinal entra pela porta e sai pelo dreno, certo? Isso é fonte comum. O sinal entra pela porta e sai pelo dreno. Isso é fonte comum. Com relação ao que eu quero que ele faça com o sinal. Só que com relação ao VP, ora, o VP ele tá fazendo alguma coisa assim, ó. Entrando o sinal pela porta e saindo para produzir o VP, na fonte do transistor. Esse cara aqui, do ponto de vista do VP, está funcionando como dreno comum. Outro tipo de amplificador. O mesmo transistor, tá? Para uma tensão lá no circuito, que é a Vout, ele funciona como fonte comum. Para outra tensão no circuito, que é o VP, que me interessa conhecer, o VP ele está funcionando como dreno comum. Os dois lados. Tudo bem? O dreno comum, se recordem, ele dá ganho aproximadamente 1. Né? Daqui para cá. Isso quer dizer o seguinte, o VP deve seguir o VIN aproximadamente. Então se aqui tá, sei lá, tá vindo uma rampa, aqui no VP eu deveria ver uma rampa também. Que é o que mais ou menos o dreno comum faz. Tá? Segue um com o outro. Só que não é a mesma rampa, porque perceba uma coisa. Talvez eu não tenha nem comentado, se tenha sido enfático lá na hora que a gente falou do fonte comum, do dreno comum. Mas, para esse cara funcionar como dreno comum, ele tem que estar na saturação. E para estar na saturação, eu preciso que o VGS maior que o VT. Então eu preciso de, no mínimo, um VT daqui para cá, certo? Eu preciso ter, no mínimo, uma tensão VT daqui para cá, no VGS, senão esse cara nem liga. E aí ele não faz a função que eu estou querendo. Isso quer dizer que o VP, que eu esperaria ver, tá? Deve ser alguma coisa parecida com Vin de modo comum. Afinal, vai seguir a entrada no dreno comum, menos um VT. Porque se eu não tiver essa diferença daqui para cá de um VT, esse cara também não liga. Então deveria haver uma tensão parecida com isso. Seguindo, só que descontando o VT, que é o que eu preciso pagar para ligar o transistor, tanto o M1 quanto o M2. Eu preciso pagar um VT. Tranquilo? E aí repare que juntando as duas coisas, juntando essa... Oi? A gente vai calcular o que acontece quando eles são diferentes. Tá? Mas aqui eles têm que ser tudo igual. Quando eles são diferentes, vai ter um ganho, que a gente vai chamar de ganho de conversão de modo comum para modo diferencial. O que vai acontecer? O que a gente está fazendo aqui agora, que é entrando com o modo comum, e aí vendo que não sai nada diferencial, vai produzir um sinal diferencial. Que é isso é um problema. Isso é uma coisa que eu gostaria que não acontecesse. Para mim vai ser um erro, um defeito. Tá? Por isso que só que eu vou calcular isso lá na frente. Eu vou calcular, inclusive, quanto que é esse ganho, baseado na diferença dos transistores, ou na diferença do RD, quanto que isso me produz de erro, com relação ao quanto que eu tenho de erro mesmo na diferença, de diferença nos ramos. Tá? A gente vai chegar lá. Mas repare que estou tratando que o circuito está todo simétrico, tudo bonitinho, perfeito. Tranquilo? Perfeito, tá a coisa toda bonitinha. E aí o VGS é o mesmo lá dos dois lados. Né? Vem tanto de um lado quanto do outro. Não tem briga entre os dreno comum aqui. Porque repare, tem dois transistores tentando produzir o VP. Se eles não fossem tudo certinho, perfeitinho, então, eles iam estar entre aspas meio que brigando para produzir o VP1 e um VP2. Dois diferentes. Aí isso dá um certo desequilíbrio lá, tipo assim, aí meio que, eventualmente pode ser que um transistor saia da saturação, vá para o triodo, aí quer dizer que o outro ganhou meio que a briga, entendeu? Mas enfim, em geral a gente vai tratar essa coisa bem simétrica aqui, afinal quando eles estão muito assimétricos, é um defeito, assim, a gente não faz eles muito assimétricos, tá? Só que repara, na hora que eu juntar isso aqui, juntar essas duas equações, tá? Eu vou ficar com uma condição que é Vin de modo comum tem que ser maior ou igual a VGS do 1, que é igual ao VGS do 2,
VG mais um VDSAT, que é o VDSAT do 3. Tranquilo? Isso quer dizer o seguinte, eu preciso de no mínimo essa tensão aqui para essa coisa funcionar. Tá? Não... E aí, repare uma coisa aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Por que não aconteceu isso na hora que eu fiz essa simulação aqui atrás? Desse circuito aqui, ó. Tá? Que é o que eu estou fazendo aqui nele, né? Eu estou botando modo comum variando. E aí, só para ficar bem claro aqui. Deixa eu botar aqui, ó. O modo comum está entrando aí curva azul. Começa com 0, vai aumentando. Só que o circuito está funcionando ok. Para modo comum, lá embaixo, perto no 0. E o que eu acabei de calcular é... Ora, mas o modo comum tem que ser maior do que alguma coisa aí. Tem que ser maior do que alguma coisa para esse circuito funcionar. O que aconteceu aqui? Ora, não é o mesmo circuito, porque aqui tem a fonte de corrente ideal. Fonte de corrente ideal, se a gente tivesse fonte de corrente ideal, ajuda muito, tá? Reparem que eu posso não ter fonte de corrente ideal, mas às vezes eu vou querer botar um cascode aqui, alguma coisa com muita impedância no lugar dessa fonte aqui, porque tem uma fonte aqui tem uma fonte, vamos chamar assim, excelente, traz muita vantagem para a operação do circuito. Tranquilo? Traz muita vantagem para a operação do circuito. Só que repare que botar um cascode aqui implica que eu preciso botar mais tensão, né? Então assim, tudo bem? Mas foi isso que é uma diferença aqui com relação ao que a gente viu no simulador aqui. Eu tenho uma tensão mínima de modo comum que eu preciso colocar lá. Essa daqui, senão os transistores não saturam. Beleza. E o último caso aqui, que é quando o Vin de modo comum aumenta bem além aqui, aumenta bem além do VT. É uma pergunta, tipo assim, porque eu comecei com 0 ali na minha análise. Aí eu vi que tá todo mundo o M1, M2 em corte, o M3, que é esse de baixo aí, em triodo. E aí eu vou aumentando a tensão de modo comum. Vou aumentando. Tem um ponto, que é esse aqui que a gente calculou, a partir do qual fica todo mundo na saturação, o circuito funciona como eu gostaria. Só que eu continuo aumentando o meu VIN de modo comum. O que a gente vê ali atrás isso aí é para não influenciar o circuito. Mas, eventualmente, será que não tem uma tensão tal que começa a sair da saturação também esses caras? Pode ser um problema, tá? Então, vamos lá. Na hora que eu aumento aí a tensão VIN de modo comum, tá? Deixa eu desenhar o circuito de novo aqui para ficar mais nítido. Vamos lá. Peraí, tô nessa situação aqui, né? Sim. A questão da discretação, como você vai VGS O VGS do 1 é a queda de tensão que aparece. VGS do 1. Peraí, porque eu fiz besteira aqui, né? Não fiz besteira não. Eu escrevi errado. É porque não é menos VT aqui. Essa queda aqui, ó, não é menos VT. É o VGS que está caindo lá no transistor. Então aqui era para ser menos o VGS do 1 que aparecer lá. Tá? E aí pronto, apareceu o VGS aqui. Mas a gente espera que esse VGS seja perto do VT, tá? Isso, pelo menos, é o comportamento mais normal do circuito. Tipo, ele operar perto do VT. Todo mundo bem? Seguindo aqui. Agora eu me perdi aqui nas minhas notas. Próximo. Então, vamos lá. Nessa situação, eu espero que do lado de cá e do lado de cá eu tenho VDD menos ISS sobre 2 vezes RD. Do lado de cá também. Então, eles devem ficar mais ou menos constantes. Tranquilo? Só que repare que essa tensão VP está mudando. Por quê? Porque ela está seguindo
o Vin CM, naquela ideia de que o M1 e o M2 eles são como se fosse dreno comum. Então, se a entrada aumenta, a saída também aumenta. Ele não é um inversor, o dreno comum. Tá? Então, se essa tensão aumenta, eu espero ver isso aqui aumentar também. E repare, o VD daqueles transistores está constante. Mais ou menos constante. Corrente constante, está constante. Só que o VS não está constante. O VS desses caras não está constante. Tranquilo? Esse VP eu espero que siga a tensão de entrada. É o comportamento do dreno comum. O que está acontecendo então? O VDS desses caras está diminuindo. O VD está constante e o VS está aumentando. O VDS, VD menos VS, está diminuindo. Opa, pode ser que esses caras saiam da saturação com uma tensão muito alta. Por quê? Porque o VP aumenta demais. Tranquilo? Quando que acontece isso? Tá? Ora, quando o VDS, eu vou calcular no lado do 1, mas é tudo igual no lado 2. O VDS do 1 tem que ser maior, calculei maior, deixa assim, maior do que o VD, que é VDD menos ISS sobre 2. Olha o estagiário, chegou aí. Hã? Ah, vou tirar não, se ele quer aprender eletrônica. ISS sobre 2. Alguém se incomoda com o gato aí? Não? Então tá de boa. Se fosse morcego, aí a gente fazia um... Já que uma vez eu tava dando aula, entrou um morcego no auditório, cara. Tipo assim, acho que ele morava lá, tá ligado? Veio dar um bisu assim na aula de eletrônica também. Mas o gatinho não faz mal a ninguém, não. O morcego também não faz mal a ninguém, mas enfim. O que eu tô falando, velho? VDD menos ISS sobre 2 vezes RD. Isso aqui é o VD. Menos o VP, que deve ser, né? Eu esperaria que fosse. Por que eu tô fazendo isso? Tem uma coisa errada aqui. Não, mas tem um... Peraí, que tem uma coisa... Tem uma coisa errada aqui na minha... Não vai chegar onde eu quero isso aí. Mas é isso mesmo. VDD menos RD vezes ISS sobre 2. Na minha nota de alta errada ainda. Inclusive ele ISS só, mas ISS sobre 2 vezes RD. Isso é o VD. Isso é o VD. É porque eu estou escrevendo besteira aqui, né? Tipo assim, isso aqui é o VD menos o VS. O VS é o VP. Só que o VP aqui vai ser Vin, modo comum, menos VGS do 1, certo? Vai ser essa tensão, só que daqui para cá tem um VGS. Então, na hora que eu vou lá no VP, que é o VS, é Vin menos alguma coisa. Que coisa? O VGS daquele cara ali. Isso aqui tem que ser maior do que VGS menos VT. Do 1, né? Então isso tem que ser maior do que VGS do 1 menos VT. Para isso aqui manter na saturação. O M1. Deixa eu recapitular. VDS do 1 tem que ser maior do que o VGS do 1 menos VTH. Para ele ficar na saturação. Quem é o VDS do 1? É o VD do 1, que é VDD menos a queda de tensão nesse resistor aqui. Quem é o VS? O VS é o VP. VP está aqui, ó. Vin, o que entrou no dreno comum, menos a tensão VGS daqui para cá. Tranquilo? Então, descontei. Isso tem que ser maior do que VGS1 menos VGS 2. Agora deixa eu fazer a minha conta aqui. Agora eu estou no freestyle, tá? Então, ó, o menos aqui vai ser menos aqui vai ficar mais. Certo? Aqui vai ficar mais. Aí eu tenho VGS vai cortar com VGS. Está igual dos dois lados. Posso subtrair VGS de um dos dois lados. E aí eu quero isolar o Vin CM. Vou ficar assim, ó, Vin CM menor, passei ele para o lado de cá, somando. Vou passar essa coisa para o lado de lá, e aí vou ficar com VDD
menos ISS sobre 2RD mais um VTH, certo? Então, repare que esse Vin de modo comum, por um lado, tem uma tensão mínima. Eu preciso ter no mínimo isso. E ele tem uma tensão máxima também, que é no máximo isso que está aqui. Tá? E isso vai limitar o quanto que eu consigo operar em modo comum. Tá? Esse máximo aí está muito ligado com aquele máximo, tipo, a gente viu lá na simulação ali, mesmo com a fonte de corrente, tá? A coisa diminui no ganho. Aí que precisa, tipo... A entrada está regulada pela saída. Não, ao contrário. O VDD menos ISS é o real. Mas cuidado, porque VDD é constante, é uma constante, eu conheço. O ISS é uma constante, eu conheço. O RD é uma constante, eu conheço. E um VT, teoria, eu conheço. Então, cuidado. Tipo, o que eu fiz aqui foi, o que tem que acontecer para esse cara estar mantendo a saturação? VDS tem que ser maior que o VGS menos VT. Aí eu fui descobrindo, quem é o VDS? O VDS é aquilo ali, que é a tensão de saída. E quem é o VS? O VS é o VP, e aí eu olhei, estou usando essa ideia do comportamento do dreno comum. Vai seguir o VIN, só que descontando o VGS. Tranquilo? Repare que não é nada além de... Não é nada especial do dreno comum, tá? Tipo, o que eu estou fazendo aqui, na real, é esse pedacinho aqui do circuito, né? Esse aqui eu chamei de VP, aqui eu chamei de V em modo comum, tá? O que eu tô falando, na verdade, é a lei de Kirchhoff das tensões. Deixa eu só deixar bem claro, porque não é nada especial do dreno comum. Você está vendo a saída, está falando da saída do primeiro diferencial. Não entendi. É porque mais você não está bem do modo comum, né? Só que VDD menos ISS sobre 2RD é o V-out e o diferencial. Não, é o V-out do lado esquerdo do circuito. Estou calculando tudo do lado esquerdo do circuito. Porque é o que aconteceu do lado esquerdo também acontece do lado direito. Ora, eu preciso que o M1 está do lado esquerdo do circuito. Ele não vê tensão diferencial, ele vê o VD dele, o VG dele e o VS dele. Tudo, ele vê só as coisas dele. Tranquilo? Mas deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, tá? Esse aqui, já vi, esse aqui eventualmente é meio confuso mesmo. Assim. Eventualmente, né? Não era para ser, mas enfim. O que é o VP? VP é a diferença de tensão que tem daqui para cá, certo? Da referência do circuito até aquele nó. Tá? E quem é o Vin, de modo comum aqui nesse caso? É a diferença do referência do circuito até esse nó aqui. Tranquilo? Mais, menos. Repare que aqui tem uma tensão que eu estou chamando de VGS1. Eu não sei quanto que é numericamente, mas tem lá o VGS. Vai ter algum VGS ali. Tá? Eu estou chamando de VGS. V em CM é essa diferença aqui. Aí, se você fizer a lei de Kirchhoff das correntes aí nesse ramo aqui, a soma dessas correntes tem que dar zero. A soma com, vamos chamar assim, né? A soma somando os números aí, né? Que vai ser V em CM. Aí repare, ó. Eu vim do menos para o mais, estou somando. Então, do mais para o menos tem que subtrair. Menos VGS do 1. Aí, daqui eu vim do mais, menos VP tem que ser igual a zero. Aí, eu estou isolando o VP. Passa isso aqui para cá, isso aqui dá mais VP. VP é igual a V em menos VGS. Repara que não é nada especial do dreno comum, tá? Tipo, é a aplicação de lei de Kirchhoff das tensões. Tudo bem? O que é meio que especial do dreno comum é, quando isso aqui variar, o VP vem junto, assim. Tudo bem? Que ele tem essa coisa de ganho mais ou menos 1 aí. Todo mundo bem com isso aí? Então tem limites aí, tem um máximo, tem um mínimo. Vamos dar uma olhada aqui na parada. Eita, já deu horário, mas vamos só fechar aqui. Do lado de cá. Então vamos lá. Do lado de cá já é o circuito com a fonte de corrente ali, de fato, como ela vai ficar. Tá? Então olha lá. Opa. Tensão de modo comum entrando aí. É isso aí que está entrando. Nos dois lados do circuito está entrando igual. Beleza? Eu não marquei o que eu queria mostrar para vocês, mas enfim. Repare no que vai acontecer na tensão. Vamos ver a corrente para começar aqui. Tá? Essa corrente azul aqui é a corrente no ramo esquerdo do circuito. No lado direito tem que ser igual.
Então eu não vou nem mostrar porque vai ser igual, tá? Assim, eu vou clicar e vai dar outra curvinha exatamente em cima do azul, tá? Mas olha lá, quando a tensão está baixa, a corrente está zero, indicando que esse cara está em corte. Tranquilo? O M1. Tudo bem? Eventualmente, a tensão fica suficientemente alta, ele começa a conduzir. Em algum momento aqui fica uma corrente mais ou menos constante. Mais ou menos constante. Dado que a gente está usando transformador de canal curto, tá? E aí, transformador de canal curto ele tem impedância baixa. Ele tem impedância meio baixa. Ele não consegue sustentar a corrente constante muito bem, não. Tudo bem? Mas ele fica mais ou menos ok aí. Corrente mais ou menos constante. Tranquilo? Isso aqui é meio que o que a gente chama de corrente constante hoje em dia, tá? Enfim. O que está acontecendo com o VP? Aliás, vamos olhar o Vout aqui primeiro. O Vout é essa curva vermelha aí. Ora, como a corrente do lado esquerdo, estou olhando só o lado esquerdo, está baixa, a queda de tensão lá no resistor lá é zero. Então se de um lado tem VDD, no outro lado tem que ter VDD também. À medida que a corrente aumenta, a tensão tem que diminuir e ela meio que vai seguindo a corrente aí, porque o R é constante. E o que está acontecendo com esse VP aí? Tá? Opa, o VP é essa curva verdinha aqui. Essa verdinha do lado de cá embaixo aqui. Reparem que começou com a tensão lá embaixo, como a gente esperava que começasse mesmo. E de onde que veio a expectativa? Olha, se eu esperava que os dois transistores tivessem corte, a corrente de cada um tem que ser zero, lá embaixo tem que somar zero. Só que o VGS dele está suficientemente grande para ele ligar. Tá? E aí para ele ir para o triodo, a corrente tem que estar zero. Para ele ir para a corrente zero, ele tem que ir para o triodo. Tudo bem? Isso é o que está acontecendo. Reparem que, eventualmente, o VP fica numa tensão suficiente para o M3 aqui embaixo, cadê ele? Para esse cara aqui embaixo saturar. Não é um VT que precisa para saturar, é um VGS menos VT, tá? Eu não sei quanto que é o VGS tem aqui, tipo... VGS aqui tá, sei lá, ó, 400 e poucos milivolts, tá? 400 e poucos milivolts. Se é 280 mili o VT, dá mais ou menos uns 100 milivolts que eu preciso para saturar, né? Então, mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim, 100 milivolts. O cara lá de baixo, aquele M19 ali, satura. Ele é na saturação. Bum. Repara que ele começa a conduzir antes, tá? Que ele já estava conduzindo, ele estava em triodo. Só que aumentando a tensão, ele, como se fosse um resistor, ele vai aumentando a corrente também. Só que na hora que ele satura, a corrente deve ficar mais ou menos constante. A corrente que desce aqui por ele deve ficar mais ou menos constante, tá? Ah, professor, é isso que está acontecendo? Ora, falei para vocês que era mais ou menos aqui assim, ó, olhando a curva verde, tá? Lá na curva rosa, que é a corrente dele, tá mais ou menos, começa a ficar aqui mais ou menos constante. Tudo bem? Como ele não é uma fonte de corrente tão boa assim, não fica certinho constante, mas reparem que muda bem o comportamento, né? Começa a ficar bem mais inclinado aqui. Beleza? Porque nessa hora ele saturou. E aí olha só o que está acontecendo do lado de cá, né? O VIN 22 e o VP. Reparem que a tensão de entrada, esse verde bem claro aqui, está aumentando. E o VP seguindo aproximadamente ela. Só que não está seguindo em cima, tem uma diferença de tensão daqui para cá, ó, que é o que a gente está chamando aquele VGS do 1. Tranquilo? Só que essa diferença ela fica mais ou menos constante. E tem que ser assim, porque a corrente não está constante lá nos dois ramos do circuito. Tá? Se o VG está aumentando, o VS tem que aumentar também. Ah, quem está fazendo aumentar esse VS? Esse cara aqui, ó. É um negócio meio doido assim, tá? Porque, tipo assim, professor, mas esse cara não pegava tensão aqui, controlar a corrente aqui? Ele está controlando a corrente aqui. Só que aí quando você junta tudo, a lei de Kirchhoff, a coisa toda, tem que acontecer esse fato aqui de VI aqui, tá mais ou menos seguindo o VS. A ideia de ser feito, tá? A gente inclusive diz que, no linguajar, assim, que esse cara aqui embaixo está controlando o VP aqui, para poder manter aquele VGS constante lá, no M1. Tudo bem? Que é a diferença desse verde para esse verde aqui de baixo. Tranquilo? Só que como a gente calculou lá também, eventualmente, essa tensão aqui fica tão grande que aí eu não consigo manter o M1 na saturação. Tá? E eventualmente aqui fica tão grande que o M1 começa a sair da saturação e começa a bagunçar
o comportamento lá de novo. Tranquilo? Que é mais ou menos por aqui assim, ó, onde a gente está vendo essa coisa começar a mudar. Tranquilo? Saiu da saturação o M1 e o M2. Tranquilo? Esse aqui é o comportamento básico. Olha, vamos chamar assim. Vou chamar de qualitativo, apesar de a gente ter feito umas continhas, tá? Mas basicamente o que a gente olhou aqui hoje. Os pontos de operação, tudo, como eles são influenciados pela tensão diferencial e pela tensão de modo comum que está entrando. O que a gente quer começar a ver? A gente quer começar a calcular o ganho diferencial. A gente quer começar a calcular o que acontece quando um lado não é igual ao outro. O que isso influencia no ganho do circuito, na operação do circuito, nas funções que ele executa. Tá? É isso que a gente vai começar a ver nas próximas aulas. Beleza, gente? Bom descanso para vocês. Hoje é terça, né? Então até quinta-feira.